Rio, com a delicadeza que faz lembrar uma das tradicionais bonecas japonesas. A princesa Mako de Akishino fez nesta quarta-feira uma série de simbólicas visitas durante a sua passagem pelo Rio. Na primeira etapa da sua viagem de 12 dias pelo Brasil, a filha do segundo príncipe na fila de sucessão ao trono do Japão plantou uma muda de pau-brasil no Jardim Botânico antes de se dirigir ao Corcovado para encontrar-se com membros da arquidiocese da cidade. Para a comunidade nipônica instalada no território carioca, estimada em cerca de 10 mil pessoas, a recepção para marcar os 110 anos da imigração japonesa ao Brasil traz prestígio e fortalece o laço com a história da sua terra de origem. Neta do imperador Akito, de 84 anos, que já anunciou que deixará o cargo em 2019 pela sua idade avançada. Mako tem 26 anos. Vestida em traje claro de mangas longas, caminha com serenidade e elegância, com passo quase saltitante, mesmo que no meio da comitiva de mais de 20 pessoas distribuídas em 7 carrinhos motorizados que acompanharam até o jardim japonês dentro do jardim botânico. Sorridente, porém silenciosa, lançou um pouco de terra com uma pá e, sob aplausos, regou uma pequena muda de pau-brasil produzida a partir de um clone genético daquela plantada por Akito em 1967 no então estaleiro Ishikawa-jima, atualmente o estaleiro Inhaúma, no bairro do Caju. A princesa de voz baixíssima por pouco não se fazia inaudível enquanto conversava com o presidente da Associação Nikkei do Rio de Janeiro, Minoru Matsura, na visita de pouco menos de 10 minutos ao jardim, em que não fez mais declarações. Mas o clima de leveza se provou perceptível, sobretudo quando Mako cheirou flores indicadas pelo seu anfitrião como muito agradáveis. Ela ficou muito interessada no plantio das árvores e disse que vai retornar ao Japão para contar aos familiares que esteve aqui. Conta Matsura sobre a conversa que teve com a princesa durante a visita pelo jardim. Para a comunidade japonesa, é muito importante este tipo de intercâmbio. Há, do outro lado do mundo, uma alteza que é venerada, inclusive pela nossa colônia daqui, que gosta muito desta tradição. A visita traz à comunidade certo prestígio e muito orgulho, porque não é todo lugar que recebe uma princesa. Criado em 1935 e depois reinaugurado em 1995 pela princesa Sayako, filha do imperador Akito, o jardim japonês já recebeu diversas visitas ilustres da monarquia mais antiga do mundo, incluindo a do atual monarca e de sua esposa, a imperatriz Michiko, que estiveram no Brasil em 1997 por 10 dias. O príncipe Fumihito, pai de Mako, em 1988 também plantaram uma planta de pau-brasil no mesmo local. As árvores brasileiras do jardim se misturam com bonsais, bambuzais, 2 lagos artificiais e plantas importadas do Japão, tais como a cerejeira, azaleias, buquês de noiva e salgueiros chorões, no meio de construções específicas da arte de jardinagem japonesa. Mais tarde, a princesa foi recebida pelo Monsenhor Sergio Costa Couto no Corcovado. E no fim da tarde visitou a Associação Nikkei do Rio de Janeiro, no Cosme Velho. Princesa visita 14 cidades pelo Brasil. Mako chegou na terça-feira ao Brasil e ficará até 28 de julho, passando por 14 cidades dos estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Pará e Amazonas. Os eventos da sua agenda focam em conectar-se com a grande comunidade nipônica do Brasil, que, iniciada em 1908 com o desembarque de 781 pessoas de famílias agricultoras no Porto de Santos, hoje é estimada em 1,5 milhão de membros. Na capital paulista, concentram-se cerca de 400 mil Nikkeis, designação atribuída a quem tem ascendência japonesa, sendo o bairro da Liberdade o maior reduto japonês fora do Japão. A segunda maior comunidade encontra-se no Paraná e, por isso, a princesa deverá visitar a cidade de Maringá na sexta-feira. A família imperial do Japão é considerada a mais antiga do mundo, remontando ao século VII a.C. O imperador Akito é o 125º de uma dinastia iniciada há 2.600 anos, em que exerce a mais alta autoridade da religião shintoísta. Apesar de não ter poder político, o atual monarca vem desempenhando um papel importante na recuperação japonesa após a Segunda Guerra Mundial e trouxe a família real japonesa ao mundo moderno, sendo conhecido como um imperador humano. Mas, mesmo assim, a vida da princesa Mako, graduada em artes e herança cultural, continua permeada pelas rígidas restrições de uma tradicional dinastia. Em 2017, ela anunciou que abriria mão da realeza para se casar com o namorado plebeu, Keiko Muro, seu colega de universidade. A cerimônia forçaria a abdicar do título real, conforme a tradição japonesa,
e estava programada para novembro deste ano. Mas em fevereiro, um mês antes da data prevista para o noivado, ela acabou adiando o casamento para 2020, por preparação insuficiente dos noivos, segundo a agência imperial japonesa, o que levantou especulações de que o relacionamento estaria estremecido. Além disso, embora seja a filha mais velha de Fumito,